Sim. Boa noite. Vamos dar início. Bezrat Hashem, a segunda aula do curso Personagens Fascinantes da História Judaica, ou a História Judaica através de fascinantes personagens. E vamos rapidamente estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Vamos lá. Nessa segunda aula, eu queria primeiro cobrir um pouquinho, voltar a alguns pontos importantes que a gente falou antes, e me dedicar a alguns personagens importantes, curiosos até, logo do início da história da humanidade. Eu faço questão, eu acho muito importante a gente voltar a algumas ideias, frisar algumas ideias, porque elas vão ajudar a gente a acompanhar o raciocínio à medida que a gente for avançando com os outros personagens. Primeiro ponto importante que a gente fez questão de mencionar na aula anterior foi que o mundo foi criado velho, o que vai ajudar a gente a entender muitas coisas em relação à idade do mundo, à idade das coisas, enfim, a matéria do mundo como ela é hoje é o resultado de uma criação onde cada item praticamente tem a sua idade, o que também pode nos dar a ideia de que evoluiu. Porque como cada coisa tem a sua idade, mas, por outro lado, cada coisa tem a sua idade porque ela foi criada no seu estágio mais perfeito para que fizesse o seu papel na criação do mundo, no início da humanidade. Muito bem. A segunda coisa que a gente falou é que história não é pré-história. Ou seja, pré-história é um estudo de algo que a gente não tem uma prova concreta, a gente tem uma série de indícios de que existiu e a gente tem que concluir o que foi que aconteceu, porque não há um registro propriamente dito da história. Outra coisa importante que a gente também falou é que história não é matemática. Em matemática, 1 mais 1 igual a 2. Em história, você olha para o mesmo fenômeno e pode entender N coisas diferentes, como a gente disse antes. A gente vê a idade das coisas, pode chegar a duas conclusões, ou que evoluiu, ou que foi criado velho. Enfim, então, não é uma coisa muito cartesiana, que a gente pode dizer é exato. A Torá não se propõe a ser um livro de história. A Torá é a sabedoria divina que foi dada ao povo judeu no Monte Sinai, e ali você tem o que a gente já mencionou anteriormente, o que eu chamaria de álbum de família. Então, a história que está mencionada na Torá é aquela que tem alguma relação com o futuro ou com o presente, enfim, do povo judeu ao longo da história. Eventualmente, a gente vai encontrar registro de um monte de povos também na Torá, na medida em que eles estão, a história desses povos também está entrelaçada com a história do povo judeu. Mas na medida em que as histórias de ambas as nações não se cruzam, não necessariamente vão aparecer dados históricos da China, Japão, os astecas e assim por diante, porque eles não se cruzaram historicamente, então não há registro disso na Torá, e nem a Torá se propõe a ser um livro de história. Então, não é necessário, nem é preciso procurar esse tipo de coisa por ali. Nós comentamos que o que nós temos de informação é uma informação privilegiada, ou seja, é algo que foi passado de pai para filho, dentro da tradição judaica, de modo que tem várias informações que são privê, são exclusivas daqueles que são membros dessa família.
no sentido de que, eu vou dar só um exemplo para a gente poder entender melhor. Quando a gente fala sobre informação privilegiada, dentro do contexto de história, eu vou dar um item. O povo judeu não é conhecido como um povo que se dedicou à astronomia, da mesma forma que os egípcios, os babilônios e os gregos, enfim, que são povos que tiveram uma história de astronomia, de conhecimento técnico, enfim, você tem vários registros de conhecimento profundo destes povos, desse tipo de ciência. No entanto, o povo judeu tem uma informação que ela segue sendo exata até os dias de hoje. Para ser um pouquinho mais preciso, que eu lembre, essa informação foi comprovada em 83, é bastante recente, que é a seguinte: todo o calendário judaico está baseado na órbita da Lua, combinada com o ano solar. Nós temos um calendário luno-solar. No calendário judaico, é muito importante eu saber com exatidão quanto tempo a Lua leva para girar em torno da Terra. Porque dali você tem todos os cálculos de como fazer os meses do ano e assim por diante, sem entrar agora em todos os detalhes. Muito bem. Desde que o povo judeu recebeu a Torá e recebeu essa mitzvah, esse mandamento divino, de fazer o cálculo do calendário judaico para estabelecer dias, meses e assim por diante, as festas, nós temos um dado, uma fórmula que foi dada para Moshe Rabbeinu, que também não era conhecido como um grande astrônomo, um grande estudioso dos astros, e essa fórmula segue sendo verídica, foi provada, inclusive, hoje em dia também pela ciência, que é a Lua leva 29 dias, 12 horas, 793 sobre 1080 de hora, o que dá mais ou menos 44 minutos e alguns segundos, e uns quebrados, enfim. É um número muito, muito exato. Muito bem, essa é a base do Luar, do calendário judaico. E esse dado só foi provado plenamente recentemente. Até então, todos os grandes estudiosos de astronomia questionavam: como vocês sabem isso? Vocês não entendem do assunto, vocês não são experts do assunto. Ficou provado que a gente não precisa ser expert, a gente só precisou receber uma tradição, como Deus nos deu essa informação, uma informação que foi dada diretamente para nós, então a gente tem esse dado, essa informação, e o mesmo vai acontecer com uma série de coisas que você vai encontrar na Torá. Então, assim, a gente não tem a pretensão de conhecer tudo, de saber de tudo, mas aquilo que a gente precisa saber nos foi passado eventualmente por Deus. Vamos agora voltar aos nossos personagens. Nós falamos sobre Adão e Havá, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e a gente já resolveu acabar com o mito da costela. Eu acredito que o pessoal se lembra, Adão e Havá são seres que foram criados juntos, ou seja, Adão e Havá eram um ser só, se quiser chamar de um ser hermafrodita, então tudo bem, e aí eles foram divididos por Deus, o que significa que o papel da mulher dentro da Torá, dentro do judaísmo, e o do homem é de que um complementa o outro. Ninguém é apêndice de ninguém, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância, e os dois se complementam, os dois juntos formam uma unidade só, daí a importância da união do homem com a mulher, enfim. Isso é em relação a Adão e Havá, Adão e Eva. Nós vamos encontrar, como nós já mencionamos antes, na Torá, uma relação de descendentes de Adão e Havá, com as datas, com o número de anos que cada um deles viveu. Então, Adão, que a gente saiba, só viveu 930 anos. Existe um personagem que é descendente de Adão, famoso, Matusalém, Metushelach, que ele viveu apenas
969 anos. Ele foi realmente o recordista, ele deve estar no Guinness Book, o cara que mais viveu aqui nesse planeta. Muito bem. E a relação das gerações que viveram naquela época é realmente nesse número, são 300, 400, 500, 600, 700, 800, enfim, é um número absurdo de anos para a nossa cabeça hoje em dia. Nós não conseguimos entender como é que alguém pode viver tanto tempo. No entanto, a Torá não diz que esses anos são meses, dias, um ano de 8 meses, um ano menor, não. Toda vez que aparece na Torá o conceito de ano, é ano de 12 meses. Quando se fala dia, é um dia de 24 horas. Quando a gente diz que era noite e era dia, quer dizer que a noite teve 12 horas e o dia teve 12 horas também. Ou seja, a Torá não nos diz que, de repente, mudou o esquema de contagem de tempo. Contagem de tempo é igual o tempo todo. Dias é dias, horas é horas, semana é semana, mês é mês, enfim. O que significa que, obviamente, eles viveram muito para os nossos critérios. E é dali, graças a essas datas que a Torá nos dá, que a gente sabe que o mundo tem 5.780 anos desde que foi criado, pela contagem que a gente tem na Torá, pelos anos de vida. Fulano viveu tantos anos, e aí teve filhos, e aí então os filhos dele viveram tantos anos e tiveram filhos. É só fazer matemática. Aqui sim, aqui a matemática entra bonitinho, você junta os anos e vai calculando e vai chegando à conclusão de que a gente está neste ano que a gente se encontra agora. Veja, o primeiro ser humano que foi criado, Adão e Havá, os primeiros seres humanos, eram seres inteligentes. E eles tinham muita informação que a gente não tem. O que significa que é possível que havia uma civilização, antigamente, bastante avançada para os nossos padrões, em alguns critérios, em algumas coisas, pelo menos, talvez em termos de tecnologia não exatamente igual, ou porque a gente sabe que houve uma quantidade muito grande de informação que eles receberam diretamente de Deus. Então, Adão era um ser inteligente. Hava também. Nós temos alguns livros de Kabbalah que são atribuídos a Adão. Ele teria compilado essa informação que ele recebeu de Deus. Ou seja, ele tinha muito conhecimento, e um conhecimento bastante avançado. Ou seja, se eu fosse, ao longo do tempo, adquirir o conhecimento que Adão tinha, ia levar 930 anos. Entende o que eu quero dizer? Muito tempo. É muita informação que ele já tinha. Sem falar da questão do como é que eles viveram tanto tempo. Então, vamos rapidamente nos referir a essa questão da longevidade dos personagens que estão no início da Torá. Primeiro, existe uma colocação muito importante do Ramban Nachmanides, um dos grandes sábios da Idade Média, por volta de 1200, enfim, na Espanha, onde ele diz que não necessariamente todas as pessoas daquela geração viveram esse número de anos. Não necessariamente todas as pessoas viviam 900. É possível que alguns escolhidos excepcionais tinham essa longevidade e os outros talvez nem tanto. Existe uma outra forma de olhar para isso, o que, veja bem, eu não estou necessariamente dizendo nem que é de uma forma ou de outra, eu só acho importante a gente ter noção. O planeta Terra, quando foi criado, tinha o seu eixo reto. Ele não tinha uma inclinação de 7 graus, 22 minutos, uma coisa assim, como ele tem hoje em dia. O que significa que as temperaturas em todas as partes da Terra eram iguais o tempo todo, o que obviamente muda bastante a natureza de todo o mundo. Se vocês observarem na primeira apostila que eu mandei para vocês, vocês vão ver que nós comentamos que o mundo, já na criação do mundo, estava dividido em 6.000 anos, no sentido de que cada 1.000 anos tem uma história, tem um perfil.
E o perfil dos primeiros 1000 anos é o perfil de Chesed, perfil de bondade, o que significa que há uma longevidade, uma magnanimidade da parte de Deus. Se a gente pegar uma outra fonte judaica, que é o Midrash, que muitas vezes parece ser apenas um livro alegórico, mas que, na verdade, ele também contém muita informação histórica, o Midrash dá a entender que esse período da história, período, os primeiros 1000 anos, vamos chamar assim, da história do mundo, foi um período sui generis, onde as pessoas viviam mais, onde tudo era maior, as plantas, os animais, enfim, tudo recebia uma bondade excessiva, se eu posso usar a palavra, de Deus para se perpetuar. De modo que não é difícil de imaginar que naquele período realmente houvessem animais, ou, enfim, plantas, coisas diferentes do que a gente tem hoje em dia. Outro detalhe importante é que esses seres que viveram naquela época não necessariamente seguem vivendo até hoje. A Torá nos diz que houve uma ruptura, houve um dilúvio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, e aí então uma série de seres que viviam antes do planeta Terra deixaram de existir. Outro detalhe curioso que o Midrash também nos diz, o Midrash nos ilustra que Adão, o primeiro ser humano, e Havá, a primeira mulher, e os seus descendentes, podiam caminhar de um extremo ao outro do mundo, sem atravessar nenhum oceano. O que significa que os nossos sábios já estavam nos dizendo que no início da humanidade, os continentes estavam, por assim dizer, grudados uns nos outros. E era possível caminhar de um extremo ao outro. O que hoje em dia, não faz tanto tempo assim, há algumas dezenas de anos, se chegou à conclusão de que os continentes estão se separando uns dos outros. Está num processo lento, mas que houve um momento de separação dos continentes. Então, o que em vários lugares se chama de Pangeia, quando todos os continentes estavam juntos, é o que o Midrash descreve como Adão e Havá podiam passear de um extremo ao outro do mundo a pé. Então, nós já tínhamos essa informação, só que a gente não conseguia imaginar que isso se referia a esse tipo de situação. Outro dado curioso, e ele vai ser importante para nós mais adiante, bem mais adiante, na época do rei Davi. Os nossos sábios perguntam se o primeiro ser humano foi criado de uma porção de terra, de que país veio essa terra? De que lugar veio essa terra? Qual é a importância dessa terra? Então, a expressão que eles usam é Adam mimakom kaparato nivra. O ser humano foi criado do lugar que eventualmente lhe traria o perdão divino, lhe traria uma conexão maior com Deus. E esse lugar chama-se Jerusalém. Mais especificamente, Har HaMoriá, o Monte Moriá. Ou seja, o pedaço de terra da onde Adão, o primeiro ser humano, no caso, Adão e Havá juntos, foram criados, era um pedaço de terra ali, em algum lugar em Jerusalém. Esse algum lugar, a gente sabe com exatidão, não hoje, mas já soube com exatidão qual era o lugar. Por quê? Porque o lugar de onde ele foi criado é o lugar onde, posteriormente, Deus mandou Abraham fazer um Mizbeach, um altar, e ali sacrificar o seu filho Yitzhak. E nesse lugar, Adão, o próprio ser humano, construiu também um altar, e ele próprio fez uma oferenda a Deus. Ou seja, o primeiro ser humano, Adão, já sabia que existe uma forma de se conectar com Deus chamada Korban, um sacrifício. E o sentido dessa palavra para nós, seres humanos do século XXI, que vivemos em países ocidentais, remete a uma coisa que nos dá calafrios, sacrifício, animais, uma coisa assim estranha, muito estranha hoje em dia. Chega a lembrar até ritos não muito positivos. E a ideia aqui é
de que existe sim uma forma de se conectar com Deus através de certas oferendas feitas de certa forma, e não é qualquer tipo de oferenda que podia ser feito, tinha que ser algo que Deus escolheu. E é curioso que até isso você vai encontrar também naquela época, na época de Adão, na época de Noé. Mais para frente, eu estou fazendo alguns pulos para voltar depois ao ponto de partida, na época de Noé, na época do dilúvio, quando acaba o dilúvio e Deus manda Noé, perdão, quando vai começar o dilúvio, Deus fala para Noé que ele tem que juntar os animais na arca, Deus diz, existem animais puros e animais impuros. Ou seja, é algo que ele já sabia, ele não disse o nome dos animais, pega esse, aquele, e o outro, ele disse, os puros pega tantos de cada um, os impuros pega tanto de cada um. Então era algo já conhecido, como várias e várias outras informações que Adão e Havá e os seus descendentes já tinham. Então, muita informação a gente não tem hoje em dia. Deixa eu dar um outro exemplo só para a gente poder entender. Eu imagino que todo mundo aqui já ouviu falar do Império Romano. Mais, menos, não estamos dando aula de história nesse sentido. E muita tecnologia, muita coisa que se sabia na época do Império Romano se perdeu na Idade Média. 1000 anos. Durante 1000 anos, muita coisa que eles sabiam na época do Império Romano deixaram de saber e foram descobrir ou redescobrir só depois, na época da Renascença. Então, é possível que ao longo da história da humanidade a gente tenha uma informação e a gente perca essa informação, recupere ela, alguns consigam conservar, outros não. Não é um fenômeno incomum. Acontece. E você vai encontrar também grandes civilizações e ao lado delas pessoas totalmente ignorantes. Às vezes dentro da própria cidade em que você se encontra, você tem gente super sofisticada e desenvolvida e gente muito, muito simples e muito não desenvolvido. Então, o fato de você encontrar artefatos ou coisas mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, te dão alguma ideia, mas não necessariamente uma ideia muito clara daquilo que você encontrou. Vamos lá. Adão e Havá tiveram quantos filhos? Caim e Abel, claro, todo mundo sabe. Tá. Vejam bem, Caim e Hevel seriam os nomes. Caim foi primogênito, Hevel era o segundo filho, mas nós temos um problema técnico aqui. Não dá para você ter uma humanidade com 2 homens. Você precisa ter uma mulher, porque não tem como ter filho, não dá. Eles não iam ter filho com a mãe, esse é um problema, enfim, complicado. Tá? E nós encontramos na Torá uma coisa muito simples. Toda vez que se fala, toda vez não, quando a Torá fala sobre o nascimento de Caim, a Torá fala com uma expressão que diz também nasceu Caim. E quando fala de Hevel, fala também nasceu Hevel junto. Como quem diz, tem mais gente junto aqui nesse pedaço. E é interessante porque, novamente, no Midrash, nós encontramos que Caim nasceu com uma irmã gêmea, enquanto que Hevel nasceu com 2 irmãs gêmeas. E daí surgiu realmente a humanidade. Pelo menos o início da humanidade foi incestuoso. Oi, Gewalt. Eles iam casar com quem? Então, um casou com a irmã do outro. Que todos eram irmãos, afinal de contas. E é curioso que isso você encontra na Torá. Você encontra num momento bastante curioso do ano judaico. Quando você vai para a reza no Yom Kippur, na sinagoga, e as pessoas de modo geral, vão para a reza, e depois do Iskor, muita gente não aguenta. Eu não estou dizendo que deve ser assim, estou apenas descrevendo uma realidade típica do Rio de Janeiro.
Janeiro, e tem gente que passa mal, mas tem gente que perde da Torá da tarde de Yom Kippur. E a leitura da Torá na parte da tarde de Yom Kippur nos diz, entre várias outras frases, que quem casa com uma irmã, isso é proibido, chesed hu. Essa é a expressão que está na Torá, faz parte da leitura da tarde de Yom Kippur. E a palavra chesed hu está explicada como é uma vergonha, é uma coisa horrível, é um incesto. Mas em hebraico, chesed hu também significa é uma bondade. Então, afinal de contas, porque justo sobre o casamento, sobre a relação entre um irmão e uma irmã, a Torá usa essa expressão e não outras como toevá, isso é abominável, que foi usado em outras relações incestuosas proibidas, enfim, enfim. A explicação é que a Torá está te dando uma leve dica de que houve um momento na história em que o casamento entre irmãos, o fato de um irmão ter filhos com a sua irmã, foi uma bondade. Deus permitiu, porque senão não haveria a humanidade. E esse foi o momento em que Caim e Hevel, casaram-se e tiveram filhos com suas irmãs. Então, Hesed ali também tem um sentido duplo de é vergonha e ao mesmo tempo quer dizer foi uma bondade, Deus permitiu naquele momento. Não venha me dizer, se Caim e Abel puderam casar com as suas irmãs, eu também posso. Não. A Torá é muito clara, isso é proibido. Muito bem. Caim e Hevel são chamados de irmãos. Nós vamos ter aqui o primeiro drama do Bereshit. Eu já estou falando do drama do Bereshit, mesmo sem, a gente mencionou na aula anterior, que Adão e Havá foram expulsos do paraíso. Não vou entrar em toda a história, porque a gente quer seguir um pouquinho mais adiante, é uma pena, tem muita informação aqui, mas vamos nos ater a alguns dados importantes. E aí, então, Caim e Hevel, cada um resolve ter uma profissão, porque eles tinham inteligência suficiente para saber cuidar do campo e do gado. Porque essa é mais uma informação que eles receberam. Eles não tiveram que passar a vida inteira, ou várias e várias gerações, para adivinhar, aprender pelo erro e acerto como é que se faz para cuidar do campo. Muita informação eles já tinham. Talvez não todas, mas muita informação eles já tinham. Então, Caim, o primogênito, resolveu cuidar da terra, se tornou um agricultor. Hevel se tornou um pecuarista, tinha seu rebanho, cuidava do seu rebanho. E em dado momento, os dois resolvem fazer uma oferenda a Hashem, do produto da sua terra, do produto do seu rebanho, enfim, cada um ofereceu o melhor do que tinha para Deus, e a gente encontra, então, dois sacrifícios, e aí você entende que sacrifício ali tinha um outro sentido. Por quê? Porque o fogo caía do céu. A Torá te descreve essa cena como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para eles era mais do que óbvio. Você oferece para Deus, Deus leva. Para nós, isso é uma coisa inimaginável, mas foi o que aconteceu. E Deus aceitou aquilo que Hevel ofereceu, o que ele ofereceu do seu rebanho, e não aceitou o que Caim ofereceu, e aí então nós vamos ter uma tragédia. Porque logo depois disso, Caim resolve matar Hevel, e nós vamos ter o primeiro crime da humanidade, e aí então Caim vai ser expulso, vai ser condenado a ser um ser errante e vai rodar pelo mundo. Vejam bem, Caim é visto como um criminoso, como um matador hediondo. Eu não estou justificando aqui o crime que ele fez, independente agora dos motivos, se eram justificáveis ou não. De novo, não estou fazendo agora o perfil psicológico de Caim. Mas é interessante como a Torá nos passa a informação da vida de Caim. Caim é visto como alguém que errou feio, muito feio. Nós temos várias frases na Torá descrevendo como Deus se vira para Caim e dá uma chance para que ele se desculpe, enfim,
e Caim diz, não sei onde está meu irmão, eu tenho que ficar cuidando do meu irmão agora. Enfim, então a imagem que a gente tem de Caim não é muito boa. Parênteses. O texto da Torá nos dá a entender que Hevel, o mais novo, ofereceu o que ele tinha de melhor do rebanho. Caim ofereceu não necessariamente o que ele tinha de melhor do campo. Fecha parênteses, dá para entender que aqui havia alguma diferença na maneira como eles se relacionavam com Deus. Mas, independente disso agora, Caim é visto na Torá como um dos exemplos de alguém que podia passar a vida deprimido pelo erro que fez. E a gente encontra, porque ele matou um ser humano, acabou com praticamente a metade da humanidade naquela época. E, no entanto, a gente encontra Caim como o exemplo de alguém que quer fazer tchuvá, que quer refazer a sua vida. E nós vamos encontrar mais adiante que ele constrói uma cidade para que haja mais pessoas. Enfim, Caim se torna um exemplo de alguém que se dedica a dar continuidade à humanidade depois que ele causou esse decrescimento da própria humanidade. Então, por mais que Caim não é visto como um herói, mas ele é visto como alguém que ensinou à humanidade que é possível se arrepender, é possível a pessoa, apesar de ter errado, e errado de uma forma terrível, é possível que ela procure e consiga, de alguma maneira, refazer a sua vida e melhorar o mundo em algum sentido, porque ele criou uma cidade e deu o nome de Hanoch a essa cidade, enfim. E é curioso, dos descendentes de Caim, que a Torá nos dá uma lista de descendentes, nós vamos encontrar o primeiro homem que resolve casar com mais de uma mulher, é um descendente de Caim, e dessas duas esposas nós vamos encontrar filhos, os quais são extremamente habilidosos. Um deles inventa as tendas para que os pastores possam se locomover, enfim. O outro inventa instrumentos de cordas e de sopro, enfim, se torna um músico. E um dos outros descendentes de Caim, na 7ª geração, curiosamente, se torna também o primeiro a desenvolver de forma completa instrumentos de metal, de ferro, de cobre, enfim. Então, quando você ouve falar da idade da pedra, a idade do ferro, a idade do cobre, estaria nos primeiros 1000 anos da criação do mundo. Ou seja, se o ser humano tivesse que descobrir ou desenvolver tudo isso sozinho, ia levar muito tempo. Mas alguma informação já se tinha, e faltava talvez alguma coisa para se fechar essa informação e levá-la adiante. E foi o que aconteceu na 7ª geração, desde a criação do mundo, do lado de Caim. Então nós vamos ter, na descendência de Caim, pessoas extremamente empreendedoras e habilidosas, apesar de ele ser um criminoso, o que não tira o mérito dos seus descendentes. Por outro lado, esses seus descendentes que inventaram instrumentos de ferro, de música, enfim, são descritos na Torá como pessoas que estavam muito preocupados com a civilização, em algum momento se desviaram um pouco de Deus. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. Deixa eu voltar rapidamente para um outro personagem, que é Adão. Adão, depois que ele foi expulso do paraíso, ele se torna uma pessoa meditativa. E a Torá nos diz que ele passou 130 anos meditando sobre aonde eu errei. O que significa que a ideia de erro e acerto era algo bastante em voga no início da humanidade. O ser humano estava se rechecando o tempo todo. E só depois de 130 anos, tem todo um episódio, eu não vou entrar nisso agora porque a gente vai se estender demais, mas houve um episódio que levou Adão a
voltar a se relacionar com Hava, e aí tiveram um filho chamado Shet. Shet é aquele que restabelece a humanidade, ou seja, vai começar uma nova descendência de Adão. E Shet tem um neto. Eu estou correndo um pouquinho com as gerações, eu não posso me apegar a cada uma, me ater em cada uma, porque a gente falou, são centenas de anos, então a gente vai fazer uma pequena corrida e focar em alguns personagens. O neto de Shet é chamado de Enosh. Enosh, em hebraico, até em hebraico moderno, é sinônimo de ser humano. E na Torá você encontra 4 formas de chamar um ser humano. Em hebraico, você tem Adam, que é o nome do primeiro ser humano, tem Ish, você tem Gever e você tem Enosh. Enosh é uma forma de chamar o ser humano. Só que Enosh, em hebraico, significa o fraco. Indica fraqueza, indica falha, alguma coisa não está bom. Qual foi a falha de Enosh? Então, a Torá nos diz que a partir dessa época, as pessoas começaram a chamar a Deus. Bom, mas já chamavam Deus há muito tempo, desde Adão. Adão sabia de Deus, Caim sabia de Deus, Hevel sabia de Deus, os filhos de Hevel sabiam de Deus, todo mundo já sabe, todo mundo conhecia Deus, faz parte da história deles, do dia a dia deles. Veja bem, se você tem um Adão que vive 930 anos, você tem sempre alguém a consultar, e aí, como é que era a vida no paraíso? E aí, como é que é Deus? Você tem uma testemunha viva que falou com Deus, gerações e gerações e gerações, um ponto de referência vivo. Então, óbvio que as pessoas tinham conhecimento de Deus. Que história é essa de começou a chamar por Deus? O pessoal também conhecia Deus antes de Enosh. E é curioso que a Torá nos descreve um fenômeno que nos livros de história que a gente aprendeu na escola, ou que a gente usa hoje em dia, é descrito exatamente de forma contrária. Então vamos lá. E eu tenho que me ater a esse ponto porque eu acho que é um ponto muito, muito importante dentro da história. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Essa pergunta filosófica profunda, assim. Alguém tem a resposta? Então vamos lá. Eu não vou manter o suspense por muito tempo. A gente sabe que quem veio primeiro foi a galinha. Ela foi criada, depois ela botou um ovo. Sim, Deus não criou ovo, Deus criou a galinha e ela botou ovo. Muito bem. Então, a próxima pergunta é um pouquinho mais filosófica. Quem veio primeiro? O monoteísmo ou o politeísmo, a idolatria? E essa é uma questão curiosa, do ponto de vista histórico. Ou seja, o que diz a história sobre a idolatria e o que diz a história sobre o monoteísmo? E, como eu disse antes, não é 1 mais 1 igual a 2. Você pode encontrar sinais de ambas as coisas, mas a gente tem aqui um dado muito simples e claro. A humanidade começou reconhecendo a Deus, porque Deus falou direto com os primeiros seres humanos. Ou seja, eles não tinham por que negar a existência de Deus. Então, a pergunta óbvia e quase que ululante é, e aí como é que começou então? Como é que, de repente, alguém aparece com uma estatueta e diz, este é meu Deus, e começa a rezar para um pedaço de pedra, ou um pedaço de cerâmica, ou um pedaço de madeira? Como começou uma coisa dessas? É um absurdo. Se todo mundo sabia da existência de Deus, como o ser humano conseguiu se desviar? E veja bem, a idolatria também deu origem a uma série de coisas negativas depois. Você tem sociedades inteiras muito desenvolvidas que usavam a idolatria como uma forma de matar pessoas. Se eu não estou enganado, os astecas ou os incas sacrificavam pessoas para Deus. E por aí vai. Tá? Isso tudo em nome da idolatria, sem falar de outros crimes que faziam também em outras épocas. Então, como é que começou? Porque, veja bem, quando uma pessoa se encontra perdida no meio da floresta, ela não caiu de paraquedas no meio da floresta. Ela saiu de casa e foi para a estrada. E da estrada ela pegou um atalho.
e do atalho ela pegou um outro caminho. E aí, aos pouquinhos, ela foi embrenhando pela floresta até que ela se perdeu. Então, houve um pequeno desvio em algum lugar, e dali a coisa foi para o brejo, se é que eu posso usar a expressão. Então, a questão aqui é como que a humanidade abandonou um fato que era conhecido de seres que ainda estavam vivos naquela época e se dedicou à idolatria, acreditar que um pedaço de mineral ou de vegetal, ou o que fosse, pode ser Deus. E a resposta é muito simples. Enosh, neto de Shet, como a gente disse antes, vivia num mundo mais sofisticado que Adão. Tinha mais pessoas, mais gente, mais cidades. Nós falamos que já existiam cidades, não havia apenas o núcleo familiar, havia também a clã, e a clã também havia a cidade, já havia os reis das cidades, enfim, governantes, e já que tem governantes, você tem que ter ministros, e tem que ter secretários, e assim por diante. A sociedade se tornou mais complexa. E Enosh, observando isso, ele disse, veja bem, se aqui, no nosso mundo, para eu ter acesso à autoridade maior, eu tenho que passar por uma série de ministros, e eles têm poderes, porque esse poder foi delegado a eles pelo poder maior. Por que Deus não pode ter ministros? Será que ele realmente não tem? Porque é muito mais fácil, se eu preciso de uma coisa, é muito mais fácil eu acessar o secretário ou o ministro do que eu acessar o rei. Então, será que não tem um atalho, não tem uma forma de eu acessar esses ministros? Porque Deus também deve ter uma hierarquia. E aí, então, os primeiros seres humanos começaram a acreditar que o Sol e a Lua, por exemplo, eram ministros divinos. Mas isso não foi o resultado de ignorância. Infelizmente, isso também foi o resultado do desenvolvimento do ser humano. Como a gente disse antes, tecnologia não é sinônimo de moral. O fato da pessoa ter mais conhecimento e mais tecnologia não necessariamente torna a pessoa uma pessoa melhor. Ela precisa ter moral, e moral independe do conhecimento técnico que a pessoa tem. E aqui nós vamos ter um exemplo curioso disso. O que acontece? Enosh começa a louvar o Sol, porque ele entende, como um ser mais civilizado, que o Sol tem uma influência muito grande na vida do ser humano. É o Sol que faz crescer as plantações, é o Sol que faz o mundo se desenvolver, e tem coisas que a Lua tem uma influência muito grande, marés e assim por diante. Então, a partir do momento que o ser humano começa a entender e conhecer melhor o mundo à sua volta, ele começa a ver que existem forças na natureza que podem ser ministros ou emissários de Deus. E é interessante, que eu faço questão de frisar, que nos livros de história da escola, da época que a gente estudava na escola, o caminho que fazem é o exato oposto. O que ensinam para a gente na escola é assim: o primeiro ser humano era burrinho, 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 não sabia nada, não sabia nada, não sabia escrever, não sabia ler nada, burro, burro que nem pedra. E aí ele foi crescendo, se desenvolvendo, e aprendeu, e levou pancada daqui, levou pancada de lá, e aprendeu, aqui não mexe, ali mexe. E aí, depois de muito tempo, o ser humano descobriu que tem a chuva, então Deus da chuva, e tem o sol. E aí ele começou a louvar vários deuses e tal. Ou seja, se o ser humano realmente começou burro, tapado, desculpa a expressão, aí realmente é possível que ele chegasse nesse ponto desse jeito. E a lógica, nesse caso, é a seguinte: nós encontramos hoje civilizações primitivas. Hoje em dia, se você for para certos lugares do mundo, até no Brasil, você vai encontrar civilizações extremamente primitivas, que vivem do mesmo jeito que viveram há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, e se bobear até mais do que isso.
os índios aborígenes na Austrália, enfim, totalmente desprovidos de qualquer tecnologia e conhecimento. Existe. Bolsões de total existência primitiva, sem conhecimento tecnológico, perderam, não desenvolveram, enfim. E aí, então, esses seres todos deveriam acreditar apenas em deuses, forças da natureza. Então, vamos pegar um exemplo nosso, porque a gente está no Brasil, então a gente tem que usar o nosso exemplo. Nós temos aqui nesse país um grupo de índios característico do país chamado os índios Tupi-Guaranis. E eles são bastante primitivos para todos os critérios, até na América do Sul, enfim. E, curiosamente, os índios Tupi-Guaranis têm uma crença em Deus mais bem embasada do que os antigos egípcios, e os antigos babilônios, e os antigos gregos e romanos. Sim, os nossos índios tupi-guaranis. Por quê? Porque enquanto gregos, egípcios, enfim, e outros povos acreditavam em um panteão de deuses e força da natureza e um monte de coisas, os nossos índios tupi-guaranis, simplesinhos como eles são, também acreditam no sol, na lua, mas eles não têm esse panteão de deuses que outras civilizações antigas tinham. E os nossos índiozinhos, primitivinhos como eles são, acreditam num espírito universal, um tal de Tupã, que está acima de todos esses deuses, que é exatamente o que Enoch pregava. Existe um Deus acima de tudo, ele é o rei. E depois tem outros ministros que delegam, receberam poderes, então eles também têm algum poder, então a gente pode acessá-los. Veja bem, se a humanidade começou burrinha e depois descobriu Deus, os nossos tupi-guaranis nunca saberiam de um Deus universal, de um Deus acima dos deuses. Não tem como, porque afinal de contas, eles não teriam como ter essa informação. Mas, se a humanidade não começou tão burrinha assim, se ela conhecia Deus e tinha essa noção, e eles não se desenvolveram apenas tecnologicamente, mas mantiveram essa tradição antiga, então sim faz sentido que alguém tão primitivo ainda acredite num Deus único acima dos outros deuses, tudo bem, porque esse foi o primeiro desvio do ser humano, o desvio que Enoch fez. Ou seja, de acreditar que Deus delegou poderes e por isso eu também posso apelar para outros poderes. Sim? Então, a história, na verdade, se você olha ela de forma objetiva, ou pelo menos tenta olhar de forma objetiva, ela indica que havia sim um Deus único no início da humanidade. E à medida que o ser humano vai se sofisticando, ele se afasta desse Deus único, porque ele começa a acreditar no seu próprio poder, ele começa a acreditar que ele tem controle sobre as coisas porque ele tem conhecimento. Então, é curioso que o desenvolvimento das civilizações criou mais politeísmo, criou mais idolatria. As civilizações mais desenvolvidas têm mais deuses do que as menos desenvolvidas, que é uma consequência dessa sequência que começou com Enoch, o neto de Shet, que esse é um personagem curioso dentro da história. Eu vou correr um pouquinho mais, que a gente tem pouco tempo e muita matéria. Muita gente, muitos personagens. Tá? Próximo personagem é a 7ª geração de Shet, um homem conhecido como Hanoch, que a Torá descreve como esse era um homem santo homem. E Hanoch andava no caminho de Deus, quer dizer que o resto do pessoal não andava tanto assim no caminho de Deus, já a essas alturas do campeonato, porque precisa destacar um, é porque o resto já não está muito bem. E ele era um homem muito especial. Tão especial que quando ele completou 365 anos de idade, era um jovem, naquela época pelo menos, era um jovem, para quem tinha gente vivendo aos 900, ele estava no auge da sua juventude, até que aos 365 anos de idade, Deus levou Hanoch, para que ele não se estragasse. Está muito bem, está muito ótimo, continua assim. Nos livros de Kabbalah, no Midrash também, a gente vai encontrar
alguns seres lá em cima que, enfim, Hanor se torna um ser espiritual e passa a trabalhar lá em cima. Ele é um dos exemplos que a gente mencionou na aula, daqueles que nasceram e não morreram. Ele não morreu porque ele foi levado. Hashem o levou, no sentido de que ele, teoricamente, foi, por assim dizer, em plena vida ao céu. Hanor, o Midrash, como eu disse antes, na aula anterior, o Midrash é uma espécie de revista Caras da Torá, que te dá os bastidores, o que aconteceu, como é que era. E a Torá pergunta o que esse homem tinha de tão santo assim, o que ele fazia de tão especial para a Torá chamar ele de um homem que segue no caminho de Deus. E é interessante como a gente recebeu a informação e você imaginaria, ele era um iluminado, ele meditava o dia inteiro, ele se conectava com Deus o tempo todo, ele não fazia mal a ninguém. Essa é a imagem de um homem santo, um homem que Deus quer levar da terra antes que ele se estrague. E a descrição que nós temos, que foi passada de geração em geração, é que Hanor era um sapateiro. Bom, naquela época já se usava sapatos, tudo bem. E ele, como sapateiro, era um santo. O que tem de tão sagrado e santo num sapateiro? Porque quando ele fazia um sapato, quando ele martelava a sola, quando ele costurava, enfim, ele dizia a cada costura ou a cada preguinho que ele colocava, Deus queira que esse sapato seja confortável para quem vai usar, seja bom para quem vai usar. O tempo todo, no dia inteiro, em tudo que ele fazia, ele estava preocupado com o próximo. Ao fazer um sapato, o que cai entre nós, qualquer um de nós pode fazer. Porque qualquer serviço que você faz, você depende do cliente. Então você tem que tratar bem o cliente. Se você está preocupado com o cliente o tempo todo, você é um santo. É isso que a Torá está nos dizendo. Hanor era um santo. Calma, Deus não vai te levar. Fiquem tranquilos, Deus não vai levar a gente, mesmo que a gente cuide bem dos nossos clientes. Tá? Isso foi um caso excepcional. Naquela época ele corria o risco de se estragar. Por que ele corria o risco de se estragar? Porque naquela época já havia uma parte da humanidade que se desviou de Deus, desde Enosh, e que já estava acreditando em outras formas de poder, e essas outras formas de poder levam o homem a se corromper. E ele vai se corromper de N formas diferentes, seja por dinheiro, seja por poder, seja por prazer, enfim. E você vai ter uma parte como Hanor, uma parte pequena da humanidade querendo seguir no caminho de Deus, e a maioria, aos pouquinhos, como a gente disse antes, começa com o Sol, começa com a Lua. Daqui a pouco, você vai fazer uma estátua por Sol e uma estátua para a Lua. E daqui a pouco você faz uma estátua e mais uma estátua, e assim as coisas começaram e vai se criando uma série de desvios do Deus único. E aí a pessoa perde o caminho. Como ela perde o caminho, então, rapidamente, qual foi o caminho? Para ele se perder, ele tem que ter um caminho antes. Então, nós encontramos na Torá, no Bereshit, logo no início, quando os primeiros seres humanos são expulsos do paraíso, Deus diz, de agora em diante, vocês têm duas coisas a fazer. Cuida bem do paraíso, não estrague. Sim, usufrui do que tem aqui e não estrague. Uma mitzvah e uma proibição. Ao sair do paraíso, Hashem diz para o ser humano, agora você tem 6 mitzvot. Não matar, não roubar, porque antes o ser humano não tinha a possibilidade de matar, roubar e errar, porque o mal se encontrava fora dele, como a gente explicou da última vez, e agora ele incorporou o bem e o mal junto dentro de si. Então agora o ser humano tem que se cuidar de não praticar idolatria, de não roubar, não matar, não blasfemar a Deus, enfim, de criar um sistema de justiça. E aí então você tem 6 mitzvot. Essas 6 mitzvot foram a base do que a humanidade tinha que seguir. Não vou cansar a vocês, mas é importante que saibam.
um dos mais antigos códigos de lei da humanidade é o Código de Hammurabi. Num dos livros que eu mencionei na primeira apostila, Universal Jewish History, Philip Bieberfield, o autor do livro, faz questão de pegar o Código de Hammurabi e comparar com Parashat Mishpatim, que seria o Código Civil que consta na Torá. E ele mostra claramente como há um paralelo, ou seja, os povos antigos sabiam das leis universais, e ele vai mostrando em que ponto eles desviam-se da lei original. O que antes era pena de morte, no Código de Hammurabi, se isso não interessa, não precisa mais da pena de morte. Dá uma pena mais leve, porque, afinal de contas, ninguém é de ferro. Então, você vê ali claramente o desvio do ser humano de um código original. Eles tinham códigos, eles tinham noção, mas eles foram se desviando, porque eles começaram a se desviar através da idolatria.